Olá, boa noite, vamos chegando. Tomar uma aguinha aqui enquanto o pessoal chega. Bom, pessoal, a live de hoje nós vamos falar sobre estratégia, como definir a estratégia da sua organização, do seu negócio. Mesmo você que trabalha de forma autônoma, é bem importante que você tenha uma estratégia, né? E como fazer essa estratégia, o que a gente precisa cuidar, quais são aonde nós precisamos olhar. E isso é um pouco do que nós vamos falar, do que eu vou falar aqui nessa live para vocês. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos vocês que vão assistir essa live que eu vou deixar gravada. Para quê? Para que você consiga consultar. Oi, Paola, seja bem-vinda. Quanto tempo a gente não se vê. Então hoje a gente vai falar de estratégia. Então você que é um profissional autônomo, você que tem o seu negócio, você que anda sozinho ou que tem uma organização, ou mesmo você que é um profissional de recursos humanos, essa estratégia vai ajudar você aí a nortear como implementar, como se diferenciar, principalmente agora em momento pós-pandemia, né? Nós estamos ainda no meio da pandemia, muitas coisas já estão retomando, muitas coisas já retomaram, porém a gente ainda tem um reflexo de tudo que vem acontecendo, principalmente impactos em receita, né? Porque o cliente, o consumidor não estava na rua, estava com menos necessidades e por conta disso a gente teve impactos aí em receita. É claro, tem empresas que estão aí mais no digital e elas acabaram se beneficiando disso também. Então, sempre tem quem ganha e sempre tem quem perde. Mas o mais importante, que a gente fala tanto de estratégia, mas o que é estratégia, né? Então, eu vou começar um pouco falando para vocês o que é essa estratégia, porque a estratégia ela é um conjunto, né, de decisões que as empresas tomam para direcionar o negócio, para dar foco no negócio. Então é um conjunto dessas decisões, desses processos, para fazer o quê? Organizar e direcionar toda a organização, todos os modos operantes. A estratégia ela tem que responder algumas perguntas para a gente entender e validar. E uma coisa muito importante, a estratégia ela não precisa ser escrita na pedra. Tipo, eu decidi isso, vou ter que ser sempre assim. Não. É sempre importante revisitar, ver o que funciona, dar uma olhada na estrutura. Eu vou detalhar um pouco mais, um passo a passo. Para quê? Para que vocês consigam aplicar, né? Como usar. Porque o que eu percebo é que às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, elas não sabem muito bem por onde começar. E às vezes tem muito conhecimento, tem muita informação, mas a implantação, o como fazer, nem sempre é explorado, nem sempre é passado, né? Por isso a necessidade muitas vezes de um mentor, muitas vezes de um consultor. E geralmente, quando eu vou para dentro das organizações fazer um trabalho de consultoria sistêmica de gestão, muito com foco em pessoas, não tem como a gente não revisitar a estratégia, não tem como não olhar. Então, voltando nas perguntas, né? As perguntas que a estratégia tem que responder é: por que o seu cliente compra de você ao invés do seu concorrente? Essa é uma pergunta muito simples, porém bastante reflexiva. Outra questão é: você tem um nicho específico? O seu negócio ele tem um nicho específico? O que diferencia você? Oi, Gi! Seja bem-vinda. Gisela é uma cliente querida que também virou uma amiga, tem uma clínica bastante bacana no Brooklyn sobre fisioterapia e hoje a gente está falando de estratégia e a importância da gente ter estratégia no nosso negócio. Então, muitas vezes a gente não sabe muito bem por onde começar,
mas eu estava comentando que a estratégia ela responde algumas perguntas. Então, primeiramente, por que o cliente compra de você ao invés do concorrente, né? Qual é o seu diferencial? Quais são as coisas que diferenciam você e te colocam em uma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente? Então, essa estratégia, que é um conjunto de objetivos, de processos organizacionais, né, identidade corporativa, ela vai fazer com que? Com que você consiga implementar isso no seu negócio, direcionar as pessoas que trabalham com você. Então, às vezes é muito importante você entender se você realmente tem esse negócio. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha que eu tenho feito aqui para falar um pouco, né, dessa estratégia e como transformar esse negócio e essa gestão. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Dá um oi aí para eu saber, por favor. Bom, eu vou seguir aqui. Eu tenho feito uma palestra, né, sobre... Vou desativar aqui os comentários nesse momento, para ficar claro aqui na tela e vocês enxergarem bem. Então, assim, são os 3 R's da retomada pós-pandemia, né? Então, o novo normal, né? A sua empresa está preparada? Estávamos falando aqui que realmente existe aí, né, um impacto dessa pandemia nos negócios. De uma forma ou de outra, muita gente foi impactada e eu tenho certeza que de alguma forma, ou para bom ou para não, você teve algum impacto. Essa palestra que eu tenho feito, eu estou falando dos 3 R's da retomada. Hoje, nessa live, eu vou estar falando de repensar a organização, a estratégia e de pessoas, né? A estratégia do negócio, da gestão, como também das pessoas. A outra parte seria mais sobre redesenhar a operação, os processos, isso eu vou deixar para uma outra live, e a questão de recuperar a receita, que tem muito a ver com a área comercial, a área de marketing, que também vou deixar para uma outra live, porque não vai dar para falar tudo que eu tenho para falar. Então, para a gente começar, propriamente dito aqui na estratégia, além do que a gente já falou, o que é estratégia, como eu sei se eu tenho, se eu não tenho, qual que é o meu nicho, é importante você definir o seu nicho. Por quê? Porque isso vai trazer mais foco e você vai conseguir falar com o seu cliente nas dores que ele tem, né? Quando você consegue identificar qual é a ajuda que você vai dar para o seu cliente, fica muito mais fácil você se conectar com ele, você falar com ele. Por isso a importância de você definir quem você quer ajudar, o que o seu negócio entrega, e aí a gente vai entrar aqui na proposta de valor. Então, vamos começar pelo centro aqui. Quando a gente fala em repensar a organização, nós temos que pensar o que nós fazemos, né? Quem que nós somos, e aí todos os impactos desse quem, e como a gente trabalha, como a gente se organiza, como a gente faz as nossas coisas. Então, pensando aqui na proposta de valor, né, eu gosto muito do Business Model Canvas, quando ele faz a parte de proposta de valor. É uma metodologia que eu utilizo para quê? Para a gente encontrar de uma forma bem cirúrgica qual é o nosso valor. E é aí que você vai conseguir encontrar o seu diferencial, né? A Gi, não sei se ela está aí ainda, a gente já fez esse trabalho. Então, é um trabalho de bastante questionamento, de bastante energia. Temos que entender, temos que ir a fundo, criar a nossa persona. Não só isso, né? O que a gente resolve, o que nós temos de bom, quais são as nossas forças, quais são os nossos talentos. E muitas vezes as empresas, as empresas que são mais cômodo, né, de commodities, que entrega coisas que têm baixo valor, que todo mundo precisa, ela tem uma guerra muito mais de preço, não de diferenciação. Estou falando aqui para empresas que querem realmente se diferenciar e que estão preparadas para entrar no século XXI. Porque as empresas que foram formatadas no século passado, elas têm muita dificuldade de se manter em pé hoje. Por quê?
Porque nós mudamos como consumidores. Eu mudei, você mudou e todo mundo mudou depois da internet. Hoje a gente tem um celular que a gente faz tudo, que é um computador, que a gente faz compra. Cada aplicativo que você tem no seu celular é um negócio que resolve um problema para você. E quando você cansa, você simplesmente apaga. Então, se ele está ocupando muito espaço aí nossa memória do seu celular, você apaga. Então, o quê? É uma empresa, que você deixou de seguir. E é assim. E é nesse passo, nessa agilidade que as empresas que precisam se adaptar a esse novo normal, a essa pandemia. E isso eu tô falando, gente, antes da pandemia. A pandemia só acelerou algumas coisas. Mas isso é a mudança dessa era que veio com a revolução 4.0, industrial 4.0, que veio com a internet das coisas, com transformação digital. E aí você fala, mas meu negócio não tem nada a ver com isso. Mas o comportamento mudou. A uberização das coisas faz com que a gente queira tudo muito mais rápido, tudo muito mais veloz e é muito... não é subjetivo que eu quero dizer, volátil, né? Então hoje a gente está numa coisa muito volátil, numa relação muito líquida. E por isso é muito importante que você tenha uma estratégia clara, poderosa e você saiba a sua proposta de valor, o porquê que você existe, qual é o problema que você resolve, aonde você quer atuar e quem que você quer atender. E o que você faz de diferente e melhor do que a sua concorrência. É isso que vai te colocar nesse diferencial. E é importante, quando a gente pensa em estratégia, entender quem somos, né? Missão, visão, valores. Você fala, mas isso é uma coisa tão antiga como chover no molhado, mas não é. Missão, visão e valores dá norte da direção e faz parte da identidade corporativa. Se você tem um propósito forte, se você tem uma proposta de valor interessante, você vai criar toda a sua estrutura do seu negócio para atender essa proposta de valor. Por quê? Porque é isso que vai fazer. Você tem que falar quem somos, né? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa visão? O que a gente busca alcançar? Né? As empresas mais modernas, startups, usam o manifesto, né? Mas o manifesto não é nada mais e nada menos do que a união das três coisas: missão, visão e valores. E você conecta, você aumenta a sua receita, você engaja com seus clientes na hora que você tem valores claros, definidos, as pessoas se conectam com valores, né? Então é importante isso estar claro, quem somos nós, né? Qual é a minha estratégia, qual é o meu conjunto, né, de decisão, de processo que vai fazer e vai direcionar e dar foco tanto para o meu comercial, tanto para o meu financeiro, tanto para a minha área de processos. Tudo tem que estar conectado. E se você é autônomo, se você tem seu negócio próprio, não tem, é a mesma coisa, né? Mesmo que você seja um one keep, você faça tudo, vai direcionar o seu negócio uma hora que você tem uma estratégia clara, uma hora que você tem o seu nicho, o seu diferencial, qual é a sua proposta de valor. Então eu sugiro que você, se você ainda não tem um propósito claro, faça isso com o seu negócio, senta e define. Se você tem sócio, se você tem colaboradores, é muito importante que os papéis e as responsabilidades estejam claras. Porque o maior problema nas organizações é a falta de papéis e responsabilidades. Porque as pessoas não sabem muito bem o que faz, quem faz, e isso traz muito ruído, muito problema de relacionamento interpessoal, muito problema de comunicação. Então, na sua estratégia, já define, né, quais são os papéis e responsabilidades dos integrantes que tem aí com você. Se você já tem uma empresa maior, se você é dono de uma outra empresa que já tem um corpo maior de pessoas,
É importante que você tenha um RH, é importante que você tenha cargos e salários, que é a base para você ter um RH estratégico. E eu vou depois falar o porquê que muitas empresas não conseguem ter um RH estratégico, muitas vezes porque a estratégia do negócio ela não está clara, ela não está escrita, bem desenhada, né? Então existem metodologias para se fazer estratégia. Eu gosto muito do SWOT, que a gente já falou aqui, para coach, mas serve para negócio. Gosto muito do Balance Scorecard, gosto muito do Canvas para quem é menor. Então existe aí um conjunto de métodos, de metodologias, aí vai a gosto. E depois eu vou dar uma dica de alguns livros que vão ajudar aí você a definir a sua estratégia. Mas o importante é, primeiro, saber o que é isso, entender como isso vai impactar o seu negócio e a sua estrutura, né? Como que se dá a sua liderança, né? Como que é o conjunto de líderes, eles são líderes engajados, eles são líderes empreendedores que utilizam do intraempreendedorismo para ajudar a equipe, para colocar, para realmente colocar as coisas para acontecer, ou são mais líderes que mais num problema do que ajudam, né? Então, assim, a gente sabe que é muito desafiadora essa cadeira da liderança, da gestão, ela é muito importante. Eu digo que ninguém nasceu líder, mas é imprescindível uma liderança forte para que você consiga descer a estratégia para o nível não só do tático, que é do gerente, mas para o nível operacional, porque muitas vezes no nível estratégico está tudo lindo, maravilhoso, todo mundo sabe para onde vai, a direção, a estratégia está clara, no nível da liderança também. Quando você desce para o operacional, estratégia, o que é isso? Ninguém nem sabe o que é. Então é preciso disseminar isso, descer essa estratégia de forma simples, de forma clara. Para quem? Para todos os níveis da organização, para todas as pessoas que trabalham com você. Não importa, né? Eu falo que é do P a P, do porteiro ao presidente. As pessoas precisam vivenciar a sua estratégia, a sua proposta de valor. Para quê? Porque isso é fazer um trabalho que a gente chama omnichannel, que é não importa o ponto de contato que o seu cliente tenha, ele tem que entender o valor que a sua empresa tem, que o seu negócio tem. Não importa com quem ele fale. E isso as empresas ainda não fazem com maestria. A gente tem dificuldade de ver aí empresas que têm essa estratégia clara, o valor forte e que consiga traduzir isso, não importa, porque não adianta você ser uma empresa boa só quando você consegue falar com seu chefe, quando você consegue falar com o dono. A empresa boa é aquela que todo mundo respira o valor, respira a missão e entrega e consegue deixar isso, tangibilizar isso para o seu cliente. É isso que vai te trazer dinheiro, vai te trazer receita. Tá? Então, é importante a gente definir quem somos nós, qual é o nosso propósito, quais são os papéis e as responsabilidades e também quando a gente fala em como, né? Como nós trabalhamos. Né? É importante você repensar o como. Repensar qual é a minha relação com os meus fornecedores. Né? Porque o mundo dos negócios é um mundo que você precisa estar sempre bem, tem uma rede legal de contato. Por exemplo, eu trabalho no meu negócio, né? Tenho eu e tenho só uma pessoa do comercial. E o que acontece? Eu preciso ter uma rede que me dê apoio quando eu vou fazer uma entrega diferenciada. Eu tenho uma equipe homologada de parceiros que eu sei que se eu precisar vender isso ou aquilo, eu vou ter uma equipe de consultores que são da minha relação de fornecedores. Para quê? Para a gente conseguir fazer uma entrega de valor. Então, a mesma coisa você. Tem que ter orientação para resultados. Então, assim, aquela empresa que não tem meta, que não tem desafio, que não sabe onde é que vai chegar, tem grandes chances de nadar na praia, de ficar no Oceano Vermelho, né? Eu falei que eu ia trazer uns livros e apesar desse livro ser muito antigo, eu nem sei de quanto que ele é, mas faz tempo que eu li ele, a estratégia do Oceano Azul é muito legal para ajudar
naquela primeira perguntinha que a gente falou que a estratégia tem que responder, né? Qual é o meu diferencial? Como eu me diferencio da concorrência? Para nadar no Oceano Azul, nos dias de hoje, pós-pandemia, precisa não só criatividade e inovação, mas realmente sentar e definir o que de fato você quer entregar. As pessoas hoje procuram pelo porquê, pelo valor. As pessoas querem o valor, elas não compram mais por uma necessidade única, porque tem um monte de gente vendendo um monte de coisa, né? Então, como que você se diferencia? Aí, como a gente trabalha, como a gente se relaciona com os nossos fornecedores, a orientação para resultado é isso, onde é que eu quero chegar, qual é o faturamento que eu quero acontecer. Isso precisa estar claro, né? Essa coisa os números serem escondidos, eu não posso falar quanto eu ganho, quanto eu faturo. Você não precisa falar em números absolutos, mas você pode falar em percentualmente o que você quer crescer, como que você quer crescer, mas a gestão à vista, a gestão às claras, ela também engaja, né? O importante é dividir o bolo. O que acontece com as empresas é que a grande maioria querem pagar salários menores, né? Quer pagar o mínimo salário possível e ter gente engajada. Não existe. Não existe pessoas engajadas que ganham pouco, né? Então, assim, vai existir no primeiro ou segundo momento até a pessoa entender que ela é um número. Então, precisa ter esse viés para as pessoas e dividir o bolo. Cria metas, né? Cria incentivos. Para quê? Para as pessoas realmente se engajarem. Não é só dinheiro, mas o dinheiro importa também quando você vai fazer uma estratégia de pessoas, né? Estratégia de clientes. Então, como que eu vou definir os meus clientes? Você tem que escolher os seus clientes, né? Não é os clientes só quem escolhe você. Você escolhe, faça uma wish list, uma lista de desejos, né? E tenha lá uma lista de desejos de clientes que você quer atender. E vai para cima deles. Mas tem que ter uma estratégia. Alinhada com o quê? Alinhada lá com a sua estratégia do nicho. Quem que eu quero atender? Quem são as pessoas que eu quero ajudar? Qual é o problema que eu resolvo? Isso precisa estar claro para você conseguir chegar no seu cliente de forma assim, ó, raio laser, né? Isso que vai fazer essas coisas melhorarem. Nossa, eu tô aqui olhando a hora, mas vamos lá. Produtividade, a gente sabe que nós brasileiros temos um problema sério de produtividade, né? Estudos dizem que a gente precisa que um americano faz o trabalho de 5 brasileiros. E eu não estou fazendo apologia a nenhum americano. A questão é que eles são mais produtivos, até porque o regime de contratação é diferenciado. Então nós precisamos ser mais produtivos. Porque você ganha o seu salário para 100% do seu tempo, mas você entrega 60%, 70%, o resto você está no cafezinho, o resto você está fumando, o resto você está, entendeu? Então, assim, nós precisamos realmente ter uma orientação, né, para resultado e para produtividade, porque de fato isso impacta bastante os negócios, né? A questão da produtividade, do engajamento das pessoas. Não podemos deixar de olhar como estão as nossas finanças, né? Como estão os nossos custos, como estão as nossas receitas, como que está esse balanço aí. Então é importante saber quais são as minha fonte de receita, com quais produtos, serviços e quais são as minhas fontes de custos. Isso precisa ter um plano orçamentário para quê? Para guiar você, não só o fluxo de caixa, mas a parte orçamentária também. E não precisa, gente, ser algo muito complexo, sabe? O simples também funciona. Aliás, funciona até mais. Então, tenta simplificar o seu negócio. É claro, se você puder automatizar, ter um software, um sistema que te ajude, é bem legal, mas tem que fazer com que um passo antes, né? Que eu já falei que estratégia é o quê? É um conjunto também de processos. Então, é olhar o seu processo. Como é o meu processo administrativo? Como é o meu processo financeiro? Como é o meu processo comercial? Como é o meu processo de marketing? Pega todas as áreas que você atua, né, que tem aí na sua organização, no seu negócio, avalia os processos, porque implementar, gente, digitalizar, né,
um negócio, comprar um software, um RP super parrudo, ou seja lá o que for, um simples aplicativo. Se você não tiver o processo antes, a chance do negócio não funcionar e você voltar para a tua planilha de Excel é muito grande, né? Então, assim, agora aproveita. Se você ainda não voltou com todo o vapor aí, se ainda, a pandemia ainda está, né, você tem metade do pessoal trabalhando, ou ainda tá meio lento, as coisas não retomaram, aproveita para arrumar a casa. Agora é a hora. Coloca os processos em dia, né? Olha o processo de pessoas, olha o processo de finanças, olha o processo comercial, identifica onde você tem pontos aí de melhoria, faz o seu SWOT do negócio, vai te ajudar, onde eu sou boa, onde eu tenho forças, onde eu tenho fraquezas, quais as oportunidades que eu não estou pegando, quais são as ameaças para o meu negócio. Tem que estar com isso no radar, fazer de quando em quando. Não é uma vez por ano para fazer, né? O Google e outras empresas aí de startups, inclusive, quando a gente pensa em repensar a organização, uma das coisas que tem se falado de tendências é ter uma mentalidade de startup. Por quê? Porque as startups, elas têm um outro mindset, tem um mindset de crescimento, tem um mindset ágil, tem um mindset de processos, tudo é mapa mental, né? Tem vários softwares aí de mapa mental que você consegue definir aí os seus processos. Eu mesmo uso alguns que eu gosto bastante. Tem que olhar para a sua tomada de decisão, né? Como que é a minha tomada de decisão? Ela é lenta? Ela é baseada em fatos e dados? Ou ela é sobre uma opinião formada de tudo que eu ouço ao longo do mês, né? Então, assim, olhar realmente, né? Como você toma essa decisão? Qual é o cuidado? O que faz? Quais são as métricas, os indicadores? Nós ainda algumas empresas já têm muita excelência em relação a essa questão de indicadores, né, do modelo Toyota e vários outros modelos que tratam disso, mas é bem importante a gente tomar a decisão com dados, fatos e dados, né, porque senão você cria um senso de injustiça. Assim, poxa vida, mas a pessoa toma uma decisão XYZ, não sabe nem o que está acontecendo, né? Os dados hoje, né, se você tiver aí, para quem está na área comercial, eu gosto muito de ter um CRM, né, que é o Customer Relationship Management, que tem aí Salesforce, tem Agendor, tem Pipedrive, tem vários aplicativos aí que ajudam você a fazer essa gestão do teu pipeline de vendas, né? E com isso você consegue tomar decisões, gerar relatórios, conhecer o seu cliente. Então é importante você ter uma visão do que está acontecendo no seu negócio, né? Tanto para finanças, quanto para processos, quanto para comercial. É uma engrenagem, uma coisa não flui sem outra. Não adianta você dar só foco no comercial. Tudo bem que o comercial que traz a receita, mas não adianta, porque tem toda uma operação que está ajudando esse comercial a vender, né? Então, toma muito cuidado, né? Essas empresas que são muito orientadas para vendas, para resultado, às vezes também dá todo o bolo para o comercial e o resto da operação sofre, né? Ou então não ganha nada, ganha lá o seu PLR e olhe lá. A estrutura organizacional, gente, é um ponto crucial para você realmente ter uma vantagem competitiva, porque ela determina a sua tomada de decisão. Quanto mais verticalizada for a sua estrutura organizacional, mais lenta a sua empresa é. As startups, elas trabalham de forma horizontal. Então, olhe para essa estrutura organizacional. Se você é grande, para quê? Para que você consiga ganhar fluidez, ganhar agilidade, para conseguir tirar essa vantagem competitiva, porque quem sai na frente é quem está ganhando o jogo. Essa é a verdade. A pessoa que te pede uma proposta, você leva 3 dias para dar a proposta, alguém já mandou antes. Então, essa visão
da entrega, da agilidade é muito importante, e a estrutura organizacional, ela tem tudo a ver, ela dita o ritmo do seu negócio, ela dita o ritmo, né? E isso tem acontecido muito de grandes empresas tradicionalíssimas, estruturadíssimas, que viraram elefante branco, estão perdendo market share, estão perdendo mercado. Para quem? Para o pequenininho que está lá na garagem, que está trabalhando no cowork, que está lá no home office, porque ele está lá, ele toma decisão rápida, ele sabe o que está acontecendo, ao passo que o outro está na burocracia, né? Eu sou a favor de ter políticas, de ter critérios, mas eles precisam ser dinâmicos. Tem que ter esse dinamismo, tem que ter essa agilidade, tem que ter essa cabeça, esse mindset de crescimento de forma simples e descomplicada, né? E isso é o que eu costumo fazer nas empresas que eu auxilio como consultoria de gestão sistêmica. Então a gente olha e, claro, não tem como, vou puxar uma sardinha aqui para o lado de recursos humanos, né, de pessoas, que é a cultura. Porque quando a gente fala de cultura, e o que acontece, né? O que eu acho muito legal, né? Quando você já cria uma empresa, você tem o seu DNA, né? O que acontece é que as empresas elas vão crescendo e esse DNA ele vai se perdendo. Por quê? Porque não se investe na cultura. Aí depois lá na frente a pessoa fala: poxa vida, mas eu criei essa empresa para ser assim, assim, assado. Só que não fez um trabalho de base. E aí com isso esse DNA se perde. E aí você tem que gastar com treinamento, gastar. Para quê? Para você conseguir disseminar de novo seus valores, a sua missão, o seu DNA, o seu jeito de ser, né? E isso é um trabalho que demanda, de fato, energia. Se você não faz ele desde o começo, quando você já está estabilizado, você fazer um trabalho de cultura, ele acontece, claro, mas de forma muito mais lenta. Bom, então esse é um pouquinho desse repensar a organização, como que a gente pode alinhar toda essa estratégia para orientar, inclusive RH, né? Porque a gestão de pessoas, por que muitas vezes ela não se sustenta? Ela até chega num estratégico, né? Eu costumo fazer a gestão de pessoas da seguinte forma: operacional, estratégico e inovador. Existe um passo a passo e cada um ele é interdependente do outro. Eu não consigo ter um RH estratégico se eu não tiver uma base bacana, né? Então, o que é um operacional bacana? É ter a folha de pagamento, ter os benefícios, ter o recrutamento e seleção, e aí eu preciso ter cargos e salários. Isso tem que ir somando como se fosse uma casinha que vai construindo, solidificando essa base, fundamentando essa estrutura, porque senão ela não se sustenta. Então tem muito RH aí que fala: poxa, eu cheguei no estratégico, mas aí daqui a pouco eu não consigo, me perdi. Por quê? Porque a base não está bem feita. E se você só vai conseguir ter um RH inovador ou uma empresa inovadora também quando você tem isso solidificado, tem isso bem estruturado, né? Então, essa é a razão que a gente faz os Body Scorecard, a linha comercial, a linha processos, a linha finanças, a linha TI e pessoas. Tudo isso conectado faz com que você tenha aí uma estratégia forte, mas não tem jeito. Dá trabalho, tem que sentar e fazer a lição de casa, né? Precisa definir o que você quer resolver, precisa entender o porquê que você existe, para quem que você vai trabalhar, né? Para como é que vai ser essa entrega e como que você vai fazer isso. Então parece que esse slide aqui é super simples, né? Parece que é tão simples de se fazer, mas cada item desse demanda bastante entrega, bastante energia. Não é difícil, é fácil de fazer, porém precisa ser feito, né? E uma coisa, ela tem uma ordem para acontecer. Se você começar pelo como e não pelo porquê, a chance de dar errado é grande. Então, por isso que às vezes tem algumas empresas que a gente chega e a pessoa quer logo o como.
Ah, eu como, mas calma lá, mas tem um passo antes. E se você não fizer esse passo antes, de forma consolidada, de forma estruturada, as chances de você contratar uma consultoria e não dar certo e não resolver é grande. Por quê? Porque não foi no início. Tem que ir na raiz, tem que ir na causa raiz das coisas, começar pelo começo, né? Parece simples, mas não é tão simples assim. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou colocar os comentários para vocês, vou ativar novamente aqui os comentários para quem está aqui comigo e deixa estou aberto aí a perguntas, o que vocês querem perguntar, quais foram as dúvidas que surgiram dessa explanação. A ideia aqui é que vocês consigam olhar para o seu negócio e falar, puxa vida, aonde eu preciso melhorar, o que eu posso implementar, como eu posso fazer. Então eu estou aqui disponibilizando aí, me disponibilizando para responder para vocês do que for possível aí dentro da estrutura. Podem mandar suas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Contem para mim. Tem aqui a caixinha de perguntas, eu já recebo. Sim ou não? Nenhuma pergunta? Bom, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje sobre estratégia, sobre repensar o negócio. E eu gosto sempre que você contextualize, a ideia é todo benchmarking que a gente faz, olhar o mercado, olhar a concorrência. É importante olhar o seu que foi falado aqui, olhar o seu contexto e ver o que cabe. Lógico, de repente você não tem uma estrutura tão grande, mas o que você pode fazer? Então, vai resolvendo. Obrigada, Rejane, obrigada pela tua audiência, por estar aqui com a gente. A ideia é que a gente ajude aí as pessoas com bastante conteúdo, aí, com uma entrega de verdade, né, para que as pessoas consigam. Bom, eu vou deixar a dica aqui, enquanto não tem pergunta. Esse é a estratégia do Oceano Azul é muito legal. Eles dão até um case do Circo de Solé, porque que eles diferenciaram o circo e aí eles viraram o que viraram. Olha o que eles viraram, né? Eu gosto muito desse livro também, do Design Thinking, que é uma nova forma de pensar design, uma nova forma de pensar estratégia. Eu utilizo bastante a metodologia de Design Thinking nos RHs, né? Dentro da estrutura, ele é bem inovador, porque aí a gente vai para esse porquê, vai para essa proposta de valor, vai prototipar o que dá certo. Às vezes a gente tem dúvida, porque as pessoas, gente, elas não querem mais um produto que você criou, um serviço, e você fala, toma. Não, não é mais assim. Você tem que. É o inverso. As pessoas têm uma necessidade e aí você vai resolver aquela necessidade e você vai encontrar formas e falar, é isso que você quer? Né? E aí ela vai te falar, sim, não, então tem todo um processo bem interessante, eu recomendo, tá? Do Tim Brown, é bem legal. E tem um outro livro, esse aqui eu confesso que eu não li inteiro, tá? Mas eu comecei a ler, fiz algumas marcações aqui. Eu gosto de ir lendo e marcando. Então tem algumas marcaçõezinhas, que é Sistema de Estratégia Minimalista. Esse livro é bem legal também para as pessoas entenderem como que eles podem criar estratégias mais leves, mais simples, essenciais, né? Eles vão muito pro essencialismo, então eles falam da elegância dos negócios, a parte de... Eles dão alguma referência sobre... Esse aqui eu não li todo, mas sobre eficiência, né, que são os 4 E's aí que eles estão falando. É bem bacana, o pouco que eu li eu gostei e eu vou terminar de ler ele que está na fila. Eu deixo aqui do lado aqui é o que eu preciso terminar de ler e tem alguns que vão indo. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada você que esteve aqui. Quem tiver pergunta, mesmo que não seja agora, tá com mais tímido de perguntar, ou às vezes a pergunta não veio na mente, manda no direct, eu faço questão de responder.
Tem também no link na minha bio, tem meu WhatsApp direto que você pode me conectar, né, me contatar. E é isso. Uma excelente noite para vocês. Espero que vocês durmam e tenham bastante insights para começar a semana aí a todo vapor, colocando pelo menos uma estratégia. Eu desafio você que está aqui comigo hoje a colocar uma estratégia no seu negócio, dessas todas que nós falamos aqui. Seja proposta de valor, seja do propósito, seja para orientação de resultado, seja para suas finanças, seja para o seu comercial. Eu quero desafiar você que está me assistindo a ver e fazer aí, colocar pelo menos uma estratégia para rodar de forma simples, clara, objetiva e que dê muito certo. Gente, ótima semana para vocês. Domingo que vem tem mais. A minha ideia é passar por esses R's, outros R's aqui. Semana que vem, possivelmente, eu vou falar da receita, né, de como recuperar a receita, formas inovadoras da gente pensar. Vocês acham que esse tema é bom, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Bom, depois vocês respondem para mim e a ideia é essa, tá bom? Grande beijo, excelente semana, excelente finzinho de domingo e uma semana aí produtiva para nós. Rejane, forte abraço. Tchau, tchau. Se você não tem uma estrutura tão grande, mas o que você pode fazer? Então, vai resolvendo. Obrigada, Rejane, obrigada pela tua audiência, por estar aqui com a gente. A ideia é que a gente ajude aí as pessoas com bastante conteúdo aí, com uma entrega de verdade, né, para que as pessoas consigam. Bom, eu vou deixar a dica aqui, enquanto não tem pergunta. A estratégia do Oceano Azul é muito legal, eles dão até um case do Circo du Soleil, porque que eles diferenciaram o circo e aí eles viraram o que viraram, olha o que eles viraram, né? Eu gosto muito desse livro também, do Design Thinking, que é uma nova forma de pensar design, uma nova forma de pensar estratégia, né? Eu utilizo bastante a metodologia de Design Thinking nos RHs, né? Dentro da estrutura, ele é bem inovador, porque aí a gente vai para esse porquê, vai para essa proposta de valor, vai prototipar o que dá certo. Às vezes a gente tem dúvida, porque as pessoas, gente, elas não querem mais um produto que você criou, um serviço, e você fala, toma. Não, não é mais assim. Você tem que. É o inverso. As pessoas têm uma necessidade e aí você vai resolver aquela necessidade e você vai encontrar formas e falar, é isso que você quer? Né? E aí ela vai te falar, sim, não, então tem todo um processo bem interessante, eu recomendo, tá? Do Tim Brown, é bem legal. E tem um outro livro, esse aqui eu confesso que eu não li inteiro, tá? Mas eu comecei a ler, fiz algumas marcações aqui. Eu gosto de lendo e marcando, então tem algumas marcaçõezinhas, que é Sistema de Estratégia Minimalista. Esse livro é bem legal também para as pessoas entenderem como que eles podem criar estratégias mais leves, mais simples, essenciais, né? Eles vão muito pro essencialismo, então eles falam da elegância dos negócios, a parte de... Eles dão alguma referência sobre... Esse aqui eu não li todo, mas sobre eficiência, né, que são os 4 E's aí que eles estão falando. É bem bacana, o pouco que eu li eu gostei e eu vou terminar de ler ele que está na fila. Eu deixo aqui do lado aqui é o que eu preciso terminar de ler e tem alguns que vão indo. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada você que esteve aqui. Quem tiver pergunta, mesmo que não seja agora, tá com mais tímido de perguntar, ou às vezes a pergunta não veio na mente, manda no direct, eu faço questão de responder. Tem também no link na minha bio, tem meu WhatsApp direto, que você pode me conectar, né, me contatar. E é isso, uma
excelente noite para vocês. Espero que vocês durmam e tenham bastante insights para começar a semana aí a todo vapor, colocando pelo menos uma estratégia. Eu desafio você que está aqui comigo hoje a colocar uma estratégia no seu negócio, dessas todas que nós falamos aqui. Seja proposta de valor, seja do propósito, seja para orientação de resultado, seja para suas finanças, seja para o seu comercial. Eu quero desafiar você que está me assistindo a ver e fazer aí, colocar pelo menos uma estratégia para rodar de forma simples, clara, objetiva e que dê muito certo. Gente, ótima semana para vocês. Domingo que vem tem mais. A minha ideia é passar por esses R's, outros R's aqui. Semana que vem, possivelmente, eu vou falar da receita, né, de como recuperar a receita, formas inovadoras a gente pensar. Vocês acham que esse tema é bom, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Bom, depois vocês respondem para mim e a ideia é essa, tá bom? Grande beijo, excelente semana, excelente finzinho de domingo e uma semana aí produtiva para nós. Rejane, forte abraço. Tchau, tchau.